aí nos corredores da igreja, por gentileza, vamos manter a aula. Amém? Vamos ouvir a palavra. Eterno Deus e Pai, obrigado, Deus, pelos amigos ofertantes, dizimista, aqueles também que não puderam contribuir nessa noite, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, suprir de uma forma poderosa sobre a vida de cada um, Senhor. Prepara os nossos corações para recebermos a Tua palavra e nada venha Senhor distrair a nossa atenção, Pai. Que nós possamos estarmos focados e possamos aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas. Usa a Tua filha grandiosamente, com poder, autoridade, graça e unção, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, amados. Aleluia, louvado seja Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra mesmo no livro de Evangelho de João. Aleluia. Capítulo de número 1. Vamos ler os versos do 1 ao 4. Depois o 11 ao 14. Aleluia, louvado seja Deus. Todos acharam? Quem ainda não achou, eu creio que Jéssica está ali. Ou Jéssica, ou quem está ali, para ajudar os irmãos que não trouxeram. Aleluia. João 1, versículo 1 ao 4, depois o 11, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Louvado seja Deus. Nessa leitura, Deus me deu assim um tema, louvado seja Deus, que fala sobre a providência de Deus para a salvação, para salvar a família. Louvado seja Deus. A providência de Deus para salvar a família. Louvado seja Deus. Que providência é essa? Foi que o Verbo se fez carne. Foi que era Deus, ele morava com Deus. Ele veio se fazendo carne, habitou entre nós. Ele veio para nos dar vida. Aleluia. Sabemos que outrora, no
princípio da criação, Deus criou Adão, criou Eva para formar família. Porém, sabemos que Eva pecou, fez Adão pecar. Então, Deus não queria que a geração de Adão, ou seja, a família de Adão, vivesse eternamente no pecado. Porque ali tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi o que eles comeram desse fruto. Mas também tinha ali a árvore da vida. Que providência foi que Deus tomou para que o homem não vivesse eternamente no pecado? Deus precisou fazer algo ali naquele momento. Alguém pode dizer assim: eu sei o que foi que Deus fez. Alguém pode dizer o que foi que Deus fez? Responde aí, rapidamente. Alguém sabe? O que é que foi que Deus fez com Adão e com Eva para que não vivesse eternamente no pecado? Expulsou. Foi a providência que Deus tomou para que a família de Adão e Eva não vivesse eternamente no pecado. A primeira coisa foi expulsar eles daquele jardim, para eles não participarem da árvore da vida. A providência que Deus tomou foi essa: para viver do suor do teu rosto e da obra das tuas mãos. Eva teve que sentir dor de parto para poder ter filhos. A serpente, ela também tomou o castigo dela, que era ficar se rastejando e comer de pó. Então Deus tomou essa providência. Mas a providência ficou só lá? Não. Continuou. Eva teve filhos, filhas e filhos. Veio outras gerações. Veio Abraão, teve Noé, a geração de Noé. Então aquela geração de Noé, na época de Noé, tinha muitas pessoas que faziam coisas desagradáveis a Deus. E ali Deus não estava gostando nada daquilo. Aquele povo vivia pecando, e as atitudes daquele povo estavam cheirando mal aos olhos de Deus, aos narizes de Deus. A nação estava totalmente corrompida no pecado. O que é que aconteceu para que Deus salvasse pelo menos a família que quisesse ter uma vida eterna, ter vida e vida com abundância? Deus tomou uma providência de falar para Noé: constrói a arca, que eu vou enviar um dilúvio para destruir toda a terra. Porque o pecado já não estava mais aguentando aos narizes do Senhor. Ele foi construir a arca. Ele falava que Deus iria destruir
providência foi a arca para a família de Noé. Mas ficou só na família de Noé? Não. Não ficou somente na família de Noé. Deus também providenciou para abençoar um homem que a mulher era estéril. Ela não podia ter filhos. Mas para que Deus pudesse abençoar ele, foi preciso ele sair do meio da parentela. Porque os parentes zombavam dele porque a mulher não tinha filho. O pai de Abraão falava dele que ali eles queriam netos e não poderiam ter porque Sara era estéril. Mas Deus queria abençoar Abraão, fazer dele uma grande nação. Então Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, pega a tua família e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E ali Abraão fez para poder ser abençoado, para poder ele formar a família dele. Foi preciso sair do meio daquela parentela que tanto perturbava eles. E ali Abraão saiu. E Deus o abençoou, Abraão. Deu-lhe filhos. Ele quis apressar, a Sara quis apressar, dando a sua serva para poder formar filho. Mas a promessa de Deus era com a Sara. Ia dar um filho, era para Sara. E ali Deus abençoou a vida de Sara, a vida de Abraão, e teve Isaac. Através de Isaac teve mais filhos. Isaac formou outra família, que também a mulher era estéril. Mas a Rebeca, ela também era estéril. Mas Deus queria mostrar, aleluia, que Ele é Deus de providência. Assim como Ele providenciou, aleluia, Isaac para Sara, Deus também falou com Isaac que ele também iria ter filhos. E ali Deus também abençoou a vida de Isaac. Providenciou filhos e logo foi gêmeos. Então, vamos refletir. Deus é Deus de causa impossível. Deus é Deus de providência. Ele não desampara aqueles que creem nele. Aleluia. Então, nós sabemos que tudo isso nós também precisamos crer. Precisamos crer na providência de Deus para com a nossa família. Ainda que muitas das vezes nós não vemos solução para os nossos olhos, mas se nós abrirmos os olhos da fé, Ele vai providenciar tudo que nós precisamos. Muitas das vezes, nem tudo que nós queremos, Deus vai dar. Mas tudo que nós precisarmos, Ele vai conceder. Porque Ele não desampara os seus. Assim como Ele não desamparou aquele povo. Aquele povo no deserto fazia, acontecia. E Deus ali, providenciando tudo para eles. Cada família daquele povo ali, Deus abençoava.
aquele povo, queria que aquele povo servisse ao Senhor, mas aquele povo estava muito rebelde. Aí ele mandou que aquele povo tomasse uma decisão: vocês querem seguir, querem tomar posse da terra prometida? Vocês querem? Então faz o seguinte: serve ao Senhor, porque se vocês não servirem ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se nós quisermos tomar posse da terra prometida, nós precisamos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para dar vida. Ele veio para dar salvação, vida com abundância. E nós precisamos cuidar, zelar da nossa família. Louvado seja Deus. Sabemos que não é fácil trazer a nossa família para o Senhor. Não é fácil. Mas Deus, Ele nos deixou essa bússola para nos ensinar como devemos fazer para que nós possamos trazer a nossa família para o Senhor. Muitas das vezes nós oramos, jejuamos, consagramos em favor da nossa família, mas às vezes eles não querem nada com nada. Mas nós ainda continuamos aqui, chorando, insistindo, perseverando, buscando por eles. Nós não podemos desistir em momento algum. Nós precisamos pagar um preço pela nossa família. Sabe por quê? Porque o Pai enviou o teu filho para fazer esse sacrifício por amor a mim e a você, porque nós somos a família dele. Porque, como disse aqui no versículo que eu li na leitura inicial, que todos aqueles que crerem nele dará o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus te fez, te chamou, te fez filho de Deus. Então nós precisamos. Vocês são filhos de Deus, não da carne, não do sangue, mas sim através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que fez o sacrifício por cada um que aqui está. E por que nós não vamos nos sacrificar também pela nossa família? Sacrificamos sim, por amor a elas. Nós precisamos amar a nossa família. Precisamos perdoar um ao outro. Precisamos andar com retidão e com verdade, com sinceridade, com verdade, porque Jesus, Ele é a verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós precisamos estar sempre buscando ao Senhor enquanto podemos achar, invocando o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Louvado seja Deus. Porque que sacrifício eu já fiz, que sacrifício você já fez pela sua família?
salvação da nossa família, aleluia, precisamos fazer algo. Ali, quando Paulo e Silas estavam presos, ali os irmãos oravam, Paulo e Silas também louvavam a Deus, mesmo preso, porque Silas e Paulo estavam ali louvando ao Senhor dentro da prisão, tudo por amor ao Evangelho. Eles pregaram o Evangelho de Jesus Cristo. Ali ele falou